Boa noite, galera! Boa noite. Escola Bíblica começando, módulo Panorama Bíblico. No módulo Panorama Bíblico, só para te recapitular, nós aprendemos as principais coisas da Bíblia, coisas básicas, mas coisas que faz sentido você ter, você compreender, você aprender. E nós estamos na aula 6, passou rápido, hein? Hoje passou rápido, não tem como falar que não. Como a aula 2, nós dividimos em parte 1 e parte 2, nós teremos 7 aulas ao invés de 6. E só para facilitar para a galera do YouTube, a gente colocou a aula 6, mas teoricamente essa seria a aula 5. Beleza? Sem novidade, sem BO. Vamos lá. O que nós aprendemos na aula passada? Recapitulando muito brevemente, porque você com certeza lembra de tudo. A aula passada, a gente viu o livro de 1 Samuel, que não é correto dizer assim. Qual que é o correto de dizer? Primeira parte do livro de Samuel, beleza? Vimos 1ª, 2ª Samuel e 1ª Crônicas. E agora o que a gente vai fazer? Um pedaço, né? A gente vai aprender sobre 2ª Crônicas e sobre 1ª Reis e 2ª Reis. Vamos para cima? Quem está preparado dá um glória. Muito bom. Vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre a continuação. Lembra que nós aprendemos na aula passada sobre Davi. Da raiz de Davi, lá na frente vai vir Jesus. Olha o spoiler. Ou seja, da descendência de Davi, vai vir um cara, não sei se você já conhece ele, chamado Jesus. Davi é tataravô de Jesus, no sentido da linhagem de Maria, ou da linhagem de José. Mas nós vamos aprender isso tudo na aula de Novo Testamento na semana que vem. E aí Davi morre. Davi, esse rei que tanto expandiu, que tanto mudou, o segundo rei oficial de Israel, escolhido por Deus, chamado segundo o coração de Deus, ele morre. Como todos um dia vão morrer. E aí surge uma disputa dentro da casa. Olha, quem que vai ser o novo rei? Porque numa monarquia, se o rei morre, alguém tem que assumir. Geralmente é o filho, certo? Agora, Davi tinha 8 mulheres, trocentos filhos. Quem é que assume o trono nessa ocasião? É fácil quando tem 2, né? Aí você fala metade para você, metade para você. Mas e se fosse para ser o dono do dinheiro inteiro? Quem que pegaria? Ah, o primogênito. E aí começa essa briga. Será que é o primogênito? Será que não é? Será que é o mais inteligente? Será que é o mais bonitinho? E fica essa guerra para saber quem que surge. Mas no fim das contas, como é panorama, se você quiser na íntegra, leia 1ª Reis. Está bem no comecinho. Quem é levantado rei é o seu filho Salomão. Salomão é o único filho de Davi? Não. Mas Salomão é um dos filhos de Davi, beleza? Como era Salomão? Salomão era um cara cheio de sabedoria. Vamos ver a Bíblia ali, ó. E disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. A teu servo, pois, respondeu Salomão, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Em algumas versões da Bíblia está escrito: me dê sabedoria. A gente fala que Salomão foi o cara que mais recebeu sabedoria, um cara muito sábio. Ele começa liderando o exército e expandindo conquista. Você lembra que naquela época, exércitos se batiam com frequência. Então, quando a gente fala de reis aqui, não é um rei sentado no trono, tranquilinho, porque à luz daquela época, é normal que os reis se degladiassem com seus exércitos uns aos outros. Vocês lembram disso? Lembra que Davi, ele se degladiou e mandou outras pessoas se degladiarem. Isso é uma cultura daquela época. A Bíblia foi escrita nesse pano de fundo. E é porque estava escrito nesse pano de fundo que a gente precisa concordar com isso? De jeito nenhum. Deus não é este Deus que quer que você mate o seu coleguinha do lado. Deu sorte, hein? Deu sorte. Mas Deus com certeza é alguém que revela a sua glória progressivamente. Então mesmo em meio a esse caos, ele estava se revelando. Qual que é o termo que a gente usa para isso? Revelação progressiva. Tudo bem? Todo mundo vivo? Boa. E ele também foi responsável, Salomão, pela construção do templo. Então o cara teve grande sabedoria, fez várias conquistas e fez a construção do templo. Vamos dividir em 2 partes aqui, ó. Parte de grande sabedoria. Olha aqui que disse Salomão em uma determinada ocasião. Trouxeram para ele um caso de 2 mulheres que alegavam ser mãe de uma criança. Talvez você conheça a história. E olha o que ele responde depois daquele
casos de família inteiro. Imagina um caso de família gospel. Chega o pessoal lá, a plateia bate palma, aquela gritaieira, aê, de quem que é a mãe do menino? Aê, vai ser ela, aquela loucura. Aí ele fala assim, ó, dividi, pois, em duas partes o menino vivo. Dá metade para uma mãe e metade para outra mãe. Já que vocês não sabem de quem é a mãe do negócio. Sabe esses pais, esses líderes mais autoritários assim? Que você tem, você sabe, né? Você sabe bem, né? Você assinou a cabeça? Eu acho que foi coincidência. Mas, que tá em casa lá, aí fala assim, não, esse pedaço de chocolate é meu. Não, esse pedaço de chocolate é meu. Esse pedaço de chocolate é meu. Aí ele pega o chocolate e ele come e não dá para nenhum dos dois filhos. Salomão fez a mesma lógica. É a mesma mente de Salomão. Salomão falou assim, peraí, o filho é teu ou é teu? É meu. Então pronto. Por favor, divide em dois o menino, leva metade para um, metade para outro. Aí a mãe verdadeira vai lá e fala, não, pode entregar para ela. Porque eu prefiro não ter a guarda do meu filho do que perder a vida dele. E aí, obviamente, a gente tem revelado quem é a mãe do menino, e ele faz esses julgamentos, e a Bíblia conta essa historinha simplesmente para poder mostrar. Ele era sábio e ele era autoritário, no sentido de, se tiver que resolver o Paranauê, eu vou resolver. Eu não vou ficar como o Gideão. Ai, o que será que eu faço, gente? Será que eu... Lembra do Gideão, o juiz medroso? Lembra disso? Ele não é desse tipo, ele não é desse perfil. Ele é de um perfil mais bruto. Então saiba que Salomão ele não tinha um perfil muito paz e amor, regueiro, não. Era um pouquinho mais bruto, mais rock and roll. Salomão, ele também criou o templo. Vocês lembram que lá atrás, lá na época de Moisés ele foi usado por Deus para poder dar as direções do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que você criava e ela era móvel. Porque lembra que o povo estava saindo do Egito? Só recapitulando para quem perdeu as aulas. O povo estava escravo no Egito. Por quê? José do Egito foi para lá e trouxe a família. Quando ele morreu, o novo rei, que é o faraó do Egito, que chegou, ele era muito maldoso. Então ele começou a escravizar o povo da família de José, que até essa altura já estava todo mundo morto. Então começou a escravizar a descendência deles. E aí Deus levantou Moisés e falou, eu vou tirar vocês do Egito. Nesse caminho, Deus falou para eles, vou colocar vocês em uma terra, aquela terra que eu prometi para Abraão, eu vou colocar vocês lá, beleza? E aí nesse caminho de deserto, Deus mandou, cria um tabernáculo, cria um lugar para vocês poderem me adorar no deserto. Então o tabernáculo de Moisés é o lugar que era composto por átrio, santo lugar e santíssimo lugar. O átrio, todo mundo podia estar lá, vamos dizer assim. Tinha algumas exceções, mas era mais para o povão. Os louvores todos poderiam fazer ali no átrio, e era uma coisa mais aberta. O santo lugar já era para uns sacerdotes um pouco mais segregados, separados, específicos. E o santíssimo lugar era para um cara só, chamado sumo sacerdote. Decora esse nome, sumo sacerdote. O que quer dizer sumo sacerdote? O top dos top. Então, uma pessoa era levantada para que uma vez por ano pudesse estar lá no tabernáculo. Pensa no tabernáculo, como ele era móvel, não era igual essa igreja aqui que está fixa. E a maioria das aulas você enxerga na mesma tela, sentada na mesma cadeira. Não é exatamente assim. Ele era colocado e fechado. Aberto e fechado. Aberto e fechado. Utensílios sempre eram os mesmos. Só que à medida com que o povo andava, eles poderiam abrir e fechar o tabernáculo, tá bom? As tendas, inclusive, ficavam, as casas ao redor desse tabernáculo. Agora, no caso de Salomão, ele faz um pouco diferente. Ele fala assim, eu conquistei muitas coisas. Agora, eu tenho muito dinheiro. Israel está cheio da grana. Então eu quero fazer o quê? Construir algo tão grande quanto o nosso Deus. Eu quero construir um templo de Salomão. Há mais ou menos, sei lá, uns 15 anos, 20 anos, eu não sei, 10 anos, não sei. Construíram um templo de Salomão, uma igreja muito famosa, chamada Igreja Universal do Reino de Deus, vocês conhecem. Muito tempo atrás ela criou algo chamado Templo de Salomão. Inspiradamente no Templo de Salomão. Jura? Sério? Então foi no Templo de Salomão. Só que o Templo de Salomão tinha algumas coisas específicas, como por exemplo, ele era muito feito de ouro maciço. Ele era feito de marfim, ele era feito de cristais, tinha muita coisa que, obviamente, por mais que a Universal investiu um baita de um dinheiro para poder fazer, não era exatamente igual ao Templo de Salomão.
Mas a lógica do templo de Salomão é Salomão falando assim: eu vou colocar o templo numa cidade para que as pessoas que passem por aqui possam ver o tamanho do nosso Deus, para que Deus possa ser adorado num lugar fixo, sem eu precisar ficar andando de um lado para o outro. E aí ele constrói um baita de um templo, e ele pega dinheiro e manda trazer de um lugar, e manda trazer de outro, e aí ele fala: pessoal, eu tenho uma demanda para construir o templo. Quantas tribos que tinha em Israel mesmo? 12. E aí ele chega para as 12 tribos, e fala assim: 12 tribos, eu preciso construir um templo aqui em Judá. Vocês me ajudam? Todo mundo: claro, você é o rei de Israel inteiro, claro que eu vou construir aí em Judá. E aí eles chegam lá para ajudar, e começam a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E se você serve, ou já serviu na zeladoria do ministério, se você serve no café, se você serve em algum lugar dentro da igreja, você sabe que qualquer coisinha é um baita de um trabalhão. Imagina fazer um templo gigantesco. Você imagina fazer um templo gigantesco, você precisa de muita mão de obra. Como é que você traz ouro dos lugares, sendo que não tem Lalamove para você transportar? Não tem. Como é que você faz isso? Muitos anos antes de Cristo. Então a mão de obra era muito necessária. Então o povo ralava para construir aquele templo. Só que eles faziam tudo para Deus. Até aí algum problema? Não. Você pode fazer a sua vida e servir na sua vida para Deus? Sim, claro. Você pode. Mas à medida com que foi passando, Salomão falou: nossa, quanto ouro, quanta prata, quanto dinheiro eu tenho. Eu lembro de uma história. Tem um cantor que eu vou citá-lo, mas eu não estou validando a vida dele e nem desvalidando. Eu estou só citando. Chamado Eminem. Você conhece o Eminem? É um cantor de rap extremamente famoso. Se não conhece, não vou te indicar conhecer, mas é um baita de um cantor, musicalmente falando. E o cara, ele chegou e um dia ele passou na frente de uma loja e ele viu um Rolex. E o cara, tipo, multimilionário desde muito cedo. Aliás, depois que ele hypou na fama, ele virou milionário. Ele era bem pobre. E aí quando ele passou na frente de uma loja, ele viu um Rolex, aí ele olhou: cara, ele tem dinheiro para comprar a loja. Ele olhou pro empresário dele e falou: a gente tem dinheiro para comprar esse relógio? Eu nunca esqueci disso. Eu falei: caramba, o cara não tinha noção de quanto dinheiro tinha. Dá pra gente comprar esse reloginho aí? De 10 mil dólares? É óbvio, você é milionário, meu filho. Salomão foi o contrário, ele não era igual o Eminem. Ele tinha plena noção do que ele tinha. Ele olhava ao redor aquela construção e falando: meu, é muito ouro, é muita prata, é muita grana, eu tenho muito. Então quer saber? Eu não vou morar numa casa pequena. E tá tudo bem, vou morar numa casa maior. Aí ele falou: mas eu não quero morar numa casa maior, eu quero morar numa casa muito, muito grande. E tá tudo bem, você pode morar numa casa muito, muito grande. Mas aí ele falou: quer saber de uma coisa? Eu sou o dono da bagaça inteira. Eu conquistei mais espaço do que o meu próprio pai Davi. Se Davi era top, imagina eu. Se Davi era incrível, imagina eu. Olha o que eu conquistei. Olha onde nós chegou. Então tem uma música que fala isso: ó, aonde nós chegou. Nos memes. Ele estava cantando isso aí. Olha onde nós chegou. E era só ele. E aí, Salomão, ele constrói um palácio gigantesco. Você sabe que o plano de Deus é que a liderança, desde sempre, ela seja humilde. Humildade tá todo mundo na mesma página, porque é Deus e a gente. Não é Deus, Salomão e o resto. Não é Deus, o pastor Rodrigo e o resto. Não é Deus, é Deus e a gente. Comparando com Deus, todo mundo está no mesmo nível de gente, de povo. Mas Salomão, ele viu aquela grana e falou: não. Ele estava contando dinheirinhos. E aí ele falou: vamos fazer um palácio gigante. E ele decide fazer uma baita de uma escada. Todo rei tem um trono. Por isso que a gente lê lá em Apocalipse, caso você já tenha lido, você vê que existe um trono, onde o nosso Cristo está. Um trono. Porque todo rei que governa, ele governa e ele se assenta tradicionalmente em um trono. Salomão, obviamente, era um rei da época e ele faz um trono. Só que tem um detalhe. Quantas tribos tinha em Israel mesmo? 12. Ele faz 6 degraus e ele coloca um leão de cada ponta. Vai vendo. 6 vezes 2 é quanto? 12, eu vou te ajudar. 6 vezes 2 é quanto?
E ele coloca o trono dele lá em cima, ó. Salomão construiu um palácio próximo ao templo, falando: galera, todas essas tribos aqui, ó, estão debaixo do meu pé. Eu mando em vocês. E ele mandava mesmo? Mandava. Só que esse tipo de atitude dele já mostra um pouco do coração. Que ele não somente tinha uma posição de liderança, é que ele queria pagar que ele era o cara mesmo. Não há um consenso acadêmico se ele fez isso porque ele queria humilhar as pessoas, porque ele queria realmente falar como ele é incrível. Não há um consenso, mas é uma boa parte da tradição judaica e da academia hoje. Quando eu digo academia, estou dizendo escolas de teologia, claro, não academia de musculação, que concordam que ele provavelmente estava sendo soberbo quando ele fez isso aqui. E uma liderança soberba não é o plano de Deus. Então, quando você olhar para a liderança nessa igreja aqui, quando você olhar para lideranças que estão aí com o microfone na mão, e quando eu digo líder, você não precisa ter um cargo de líder, mas pessoas que lideram alguma coisa. A boa liderança se entende como servo. E Jesus disse: maior é aquele que serve. Salomão não pensava assim. E aí ele faz esse negócio. E olha lá o que tem aqui na Bíblia, 1 Reis 10. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Olha o tanto de dinheiro que a gente está falando. Marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha parte arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Vocês lembram que anos atrás nós tínhamos um povo que falava: todo mundo tem rei, mas nós não temos rei. Vocês lembram disso? Todo mundo tem rei, mas eu não tenho rei, então me dá um rei. Essa foi a lógica do povo. Mas o terceiro rei que aparece está falando assim: eu sou um rei tão incrível que nenhum outro dos reis é igual a mim. Salomão se colocou numa posição de altivez. Às vezes você lê isso na Bíblia, e essa posição de altivez significa um orgulho no coração. Altivez no coração é quando a pessoa se sente superior, quando ela é a pá e não tem quem dispar o negócio, entendeu? O osasquense aqui não tem o que fazer. Você entendeu, né? Está falando seu idioma total. Hoje em dia a juventude só fala assim. Só tem eles, é ele mais ninguém. Isso não é o que Deus esperava. E aí Salomão começa a viver a sua vida. Começa a viver a sua vida. Davi teve quantas mulheres mesmo? 8. Muito bem, bem lembrado. Lembraram da última aula. Salomão teve um pouquinho mais de 8. Pouca coisa. Pouquinha coisa. Existia uma classe, de novo, nós não estamos concordando com essa realidade. Preciso que você entenda. O que eu vou dizer agora não é concordando, é narrando um contexto histórico. Tinha uma função para a mulher além de engravidar. Sabe qual era? Ser escrava sexual. Olha que desapontador isso aí, né? Nem sei se existe essa palavra, mas olha que triste. E o nome que se dava para essa serva ou escrava sexual, sabe o que é? Sabe qual era? Concubina. Nome estranho pra caramba, né? Mas você vai ler na Bíblia, é serva sexual. Ele tinha, Salomão, centenas de escravas sexuais. Centenas de mulheres. Você fala: não, peraí, não tem como ter centenas de mulheres. Com 2 as pessoas, uma já mata a outra, não dá, não funciona assim. Naquela época, à medida com que o reino expandia, Salomão ia fazendo parceria entre as outras nações. Então, olha, eu conquistei seu território, mas calma, eu sei que eu sou muito incrível, mas eu não vou matar todo mundo. Você tem alguma mulher aí? Tenho. Então, para selar a paz entre eu e você, me empresta a sua filha, sem prazo de devolução. Ela vai morar no meu palácio, porque, se você for lá ver meu palácio, você vai entender. E ele levava as mulheres, e aí foi ficando, e aí foi crescendo. Mulheres de outras nações, mulheres da própria nação. Mulheres de outras nações, mulheres da própria nação. Só que as nações ao redor de Israel, elas eram todas politeístas. O que isso significa? Elas adoravam a outros deuses. E à medida com que Salomão foi se relacionando com outras mulheres de outras nações, o coração dele foi se corrompendo. Mais do que já estava. Então ele começou bem? Sim. Mas no meio do caminho ele começou a ficar mal.
A aula passada a gente falou de um cara que começou bem e depois foi ficando mal. Alguém lembra o nome dele? Era o primeiro rei de Israel. Saul. Saul começou bem, mas ele foi ficando mal, foi ficando mal, foi ficando mal. Davi começou bem ou mal? Começou bem. E aí o que ele começou a fazer? Mal, mal, mal. No fim da vida se arrependeu. Existe uma nova história, existe uma nova possibilidade, sempre há uma nova chance. Mas Salomão, à medida com que foi ficando velho, e eu digo isso com muito respeito, é claro, porque na história de Salomão, eu não estou falando na história de vocês, de ninguém, mas à medida com que foi ficando velho, foi ficando burro. Já viu essa expressão? Parece que vai ficando velho, vai ficando burro. Um dia o meu pai falou isso para mim. O que você está fazendo? E na sua idade, tipo, a gente não sabe responder o que a gente está fazendo. É normal. E ele falou, parece que vai ficando velho, vai ficando burro. E eu guardei aquilo para mim. E até hoje, meu pai tinha razão. Porque à medida com que eu vou ficando velho, eu vou notando minhas burrices. Eu falo, nossa, mas eu era muito burro realmente. Aí eu avanço um ano. Eu falo, nossa, mas ano passado eu era muito burro realmente. Aí eu cresço mais um ano. Eu falo, nossa, mas ano passado eu era... Então, quem sabe Deus me ajuda até o fim, até a minha velhice. No meio do caminho, Salomão, ele faz o quê? Muitas coisas, mas onde eu quero chegar? Ele faz os tal dos provérbios. Abre a sua Bíblia aí, mais ou menos no meio. Aí você volta um pouquinho, dependendo da Bíblia, você vai encontrar provérbios. E são provérbios que a maioria é atribuída a Salomão. Ele tinha muita sabedoria. E ele escrevia desta sabedoria em provérbios. Mas aí deixa eu te ajudar. E aí a gente já limpa o livro de provérbios aqui nessa aula. Livro de provérbios, ele é um livro de máximas. Irmão, eu não sei o que é máxima. Máxima é uma expressão que a gente usa para frases conceituais. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. É um ditado popular. E acaba sendo uma máxima, porque a ideia desse ditado popular é que se você constantemente acorda cedo para trabalhar, a tendência é você chegar em algum lugar. A gente sabe que se Deus quiser fechar a porta, você vai morrer pobre e você pode acordar, pode nem dormir. É Deus que provê na nossa vida. Mas é uma máxima, concorda? Existem exceções de mães solo que tem 4 filhos em casa, acorda às 3:30 da manhã, vai dormir à meia-noite e mesmo assim parece que não tem ajuda financeira. Existe. Mas a máxima não deixa de existir. O livro de provérbios é um livro de máximas. Não pega o livro de provérbios e fala, está escrito em tua palavra, Deus. Provérbios capítulo... Eu já falo, não profetize em cima disso. Primeiro que não existe profecia que sai de você. Todas as profecias é Deus que tem que trazer. Eu não posso inventar a partir de agora. Se você não sabia, a gente está aprendendo. Lembra da primeira regra? Não vale zoar, não vale caçoar e não precisa se constranger. É a regra da primeira aula para quem não estava. Mas a gente não consegue profetizar algo da gente mesmo, dizendo assim, Deus, eu vi um vídeo, meu Deus, eu não sei por que aparece, o meu algoritmo deve estar com defeito, a culpa não é minha, com certeza a culpa é minha. Mas apareceu um cara dirigindo na estrada, e ele ouvindo louvor, e ele começa a falar, eu não sei por que eu estou rindo, é bem péssimo na verdade. Deus, faz o céu ficar verde. Eu profetizo o céu ficar verde. Vocês já viram esse vídeo ou não? Eu profetizo. Ainda bem que vocês não viram. Como é que é? Brain root, né? Brain root. É coisa que assim, é só para quem já não tem mais neurônio igual eu que vê essas coisas. Abre o céu e deixa ele verde. O céu não ficou verde. Aqui que ele falou. Carros, ele na estrada, galera. Carros, desviem. Carros, desviem. E ele entrou na contramão e começou, carros, desviem. E os carros faziam o quê? Desviava. Aí ele, eu profetizo, aleluia, começou a falar em línguas lá, uma coisa super constrangedora. E os carros desviaram, que bom, né? E aí eu profetizei e Deus ouviu. Não existe profecia que você faz. Toda profecia, você lembra que a gente aprendeu aula passada? E eu não estou falando de política. Vem comigo, não é política, tudo bem? Mas vem comigo e faz o L. O sacerdote, ele pegava do povo e levantava para Deus. Lembra desse L? Agora o outro L. Profeta pega de Deus e entrega para o povo. Não tem sacerdote que tira de si mesmo e entrega para Deus. O sacerdote precisa pegar do povo. Não tem profeta que pega de si mesmo e entrega para o povo. Ele precisa pegar de Deus. Então hoje é muito comum
num grupo chamado neopentecostalismo, e que se você já fez parte, não importa, tá tudo bem. Mas que tem a prática de confissão positiva. Tipo assim, por favor não chova, por favor não chova. Ah, eu tô torcendo, faz até figuinha, não chova, não chova, não chova. Mas figuinha é coisa do capeta, irmão, isso é superstição, para com isso. Aí tiraram minha figuinha, não deixaram eu fazer. Tiraram minhas figas. E aí falou, declara. Mas qual é a diferença? Irmão, isso aqui é superstição, isso aqui não. Até hoje eu não entendi por que eu não posso fazer figa. E todas as vezes que eu torço, eu faço assim. Aí eu olho para ver se não tem nenhum religioso olhando. Ufa, ainda bem que eu não fiz as figas. Quando alguém fala, nossa, mano, espero que seja legal a escola bíblica. Às vezes eu reajo assim, ó. Eu falo, não, não. Aí eu boto um amém. Eu falo, por favor, né? Vai que a pessoa é religioso. Sabe? Tem gente que é mais religioso e tá se desconstruindo. E se essa é a sua fase, para você que você tá online, para você que tá no Google Meet, tá tudo bem. As pessoas vão ter que desaprender um pouco do que aprenderam. E a vida é assim. E daqui 20 anos você vai olhar e vai falar, eu não acredito que eu estava na Batista Mosaico com aquele pensamento. É assim. A vida é assim. Tá bom? Estamos sempre crescendo. Voltando na história dos provérbios. São máximas. Não pega a Bíblia e começa a declarar provérbios. Você lembra que a gente quebrou uma promessa bíblica de Josué, que falava, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês saíram daqui super desapontados comigo, me chamaram de satanista e não sei o que, brincadeira. Mas tem uma outra promessa que é desafiadoramente difícil de dizer para você, que está na mesma linha. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. O que diz? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Mas peraí, Bíblia, pera um pouquinho só. Eu aprendi na aula passada com o tio Caio que Samuel ensinou seus filhos e eles não ficaram na presença de Deus. E aí alguns vão tentar corrigir isso aí falando, não, irmão, é uma promessa. É que sabe o que aconteceu? É que não ensinou direito. Então a culpa é sua, pai. Se o seu filho está lá no boteco agora, a culpa é tua. Se ele está no baile funk, a culpa é tua. A Bíblia não erra. Não, a Bíblia realmente não erra. E a culpa não necessariamente é do pai. É porque Provérbios não é um livro de promessa. Provérbios é um livro de quê? Máximas. Então você vai pegar o livro de Provérbios e está com uma trend muito louca na internet. Porque algumas traduções do livro de Provérbios para português saem meio esquisito, assim, é bem diferente. E uma delas tá, alguma coisa nesse sentido. Quando um irmão seu te atazanar muito, é porque ele está querendo tomar uma porrada. Então a galera está pegando isso aí e fazendo meme. Não é para você bater nos seus amigos. É um livro de máximas. E quem escreveu? A maior parte foi escrita por Salomão. Tudo bem até aqui? Dá um aleluia, quer dizer, fala café. Beleza. Que horas são? Nossa, nunca vi a gente nesse horário tão bonito. Bom começar no horário, né? Beleza. E aí vai indo o fim da vida de Salomão, e quando ele já tem mais ou menos uns 70 para 80 anos, não dá para precisar. Vamos colocar 70 anos. Perto da idade que meu pai vai fazer muito em breve. E eu tive essa conversa com ele recentemente. Ele escreve um livro chamado Eclesiastes. Eclesiastes já apresenta uma mente de Salomão de algumas maneiras que algumas pessoas falam que ele se arrependeu de tudo que ele fez. Porque você sabia que nas cidades ao redor, nos países ao redor de Israel, eles adoravam um deus chamado Moloque. Quem já ouviu? Eles adoravam a Moloque. Boa. Inclusive algumas pessoas falam, não pode falar moleque, porque moleque é da mesma origem de Moloque. E Moloque pegava criança, e eu vou contar essa história, mas não pode falar moleque. Eu vou te dizer que eu não preciso gastar tempo de escola bíblica. Eu peço para você fazer um Google sobre a origem das duas palavras. Só faz isso, por favor. Só para constar, tá? Moleque vem da parte de África. E é uma África ocidental, bem longe de Israel. Moloque está para os lados de Israel. Eles falam até outro idioma. Lembra que uma vez a gente mostrou aqui na tela a árvore das línguas? A gente mostrou a raiz dos idiomas e tudo mais. Então, são idiomas totalmente diferentes. Mas, faça pesquisa no Google. E aí, se você não quiser chamar as pessoas de moleque, não precisa chamar.
Mas também não precisa atrapalhar quem está chamando os outros de moleque. Ô, você é moleque. Ai, está repreendido. Porque cada vez que você fala moleque, você traz maldição para sua casa. Sério? Onde? Não sabia. Até agora eu estou abençoado? Por que será que eu falei, moleque? E continua abençoado. É assim, porque não tem a ver com a palavra. As pessoas criaram muitas regras da religiosidade, talvez até com um coração bom. Eu não vou negar. Mas que na prática é só religiosidade. Então se eu olhar para você e falar, seu moleque, não quer dizer que na sua casa seus pais vão começar a ser adorador de Moloque. Porque sabe o que Moloque fazia? E aí eu sei que você vai torcer, fazer até figuinha para seus pais não fazerem. Um dos sacrifícios que esse deus Moloque pedia era sacrifício de criança. Imagina, oi, vim trazer um sacrifício, uma criança mortinha para você aqui. Matava a criança e botava lá. Um dos sacrifícios. Então existem os irmãos que são mais temerosos, que falam moleque, Moloque, sacrifício de criança, moleque é para representar criança, então a gente mistura tudo e fala, não pode. Mas eu quero te deixar tranquilo. Se você não quiser falar moleque, não precisa falar. Mas a gente não tem um problema bíblico com isso, beleza? Chega de parênteses, vamos voltar para cá. Fim da vida de Salomão. Salomão velhinho escreve Eclesiastes, dizendo assim, cara, eu sei o que é ter tudo isso aqui. Eu sei o que é ter mulher, eu já tive de tudo quanto é tipo. Tudo, tive 1000 concubinas e mulheres ao todo, 1000. Você acha que eu não sei o que é ter mulher? Cara, eu tenho um palácio que nenhum outro rei fez. Você acha que eu não sei o que é ter dinheiro? Olha o templo dos pagãos, 6 metros quadrados de altar, e olha o tamanho do nosso templo, parça. Olha o que eu fiz. Você acha mesmo que eu não sei o que é ter alguma coisa? O que é provar alguma coisa? Eu nunca tive vontade de comer um McDonald's e não consegui comprar. As pessoas iam lá rastejando comprar um McLanche feliz para mim a hora que eu queria. Não era igual a gente quando era menor, né? Eu falava, ô pai, tem McDonald's feliz? Não tem. Ai, puxa vida. Salomão não sabe o que é passar vontade. O cara é o cara. Só que mesmo sendo o cara, ele em Eclesiastes parece reconhecer que ele teve tudo, mas não teve nada. Debaixo do céu, tudo é vaidade. É louco. Então dá para crescer com Salomão. O que mais que Salomão escreveu para a gente poder trocar aí para a próxima fofoquinha do caso de família? Que eu sei que vocês gostam mais dessa parte do que das outras. Salomão ele escreveu, antes de Provérbios, um livro chamado Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. E deixa eu te ajudar. Existem 3 versões principais para interpretar Cantares de Salomão. Como o nome sugere, foi feito por Salomão. E algum fala que é Cântico dos Cânticos, porque Salomão fez vários cânticos, tá? Mas o que entrou na Bíblia chama Cantares de Salomão. O livro de Cantares, ele fala entre o relacionamento de um homem e uma mulher. Possivelmente Salomão com uma das mulheres dele, Sulamita. Uma das versões que a gente tem de interpretações famosas é que realmente é Salomão falando para uma das mulheres dele. Uma carta de amor. É isso. Por enquanto é isso. A segunda versão é que é Deus na posição do marido, do homem, e Israel como se fosse a mulher. Então é Deus pegando esse livro Cantares de Salomão, e tudo que o marido está declarando, tudo que o amado está declarando, é como se fosse Deus declarando para a mulher, e a mulher é Israel. Existe uma terceira vertente que é a nossa não necessariamente, tá? Mas a do cristianismo, que é Deus, ou melhor, Jesus, declarando para a sua noiva. Por isso que a gente tem louvores que falam, o meu amado. Sabe de onde é esse meu amado? Tem até um louvor que eu amo, o meu amado veio me ver. Ou, sei lá, tem tantos louvores com o meu amado, é só você pensar em um louvor. Fala um louvor com o meu amado aí, quem lembra? Louvor com o meu amado. Meu amado, meu amado. Eu sou do meu amado é meu. Eu não sei, tem vários louvores de meu amado. Isso geralmente surge de uma inspiração de Cantares de Salomão. O que eu preciso te ajudar? Existem algumas passagens bem desafiadoras de Salomão. Cantares de Salomão, ele tem versículos sexuais. E aí, como que a gente entende versículos sexuais se o homem é Jesus e a mulher é a igreja? Eu não consigo imaginar uma relação sexual entre nós aí, não é por nada não. É porque não é esse o livro.
Originalmente o livro é apenas, é assim, estou quebrando a fé totalmente, porque eu estou olhando basicamente o que é. Basicamente é um livro de um homem para uma mulher. Então ele tem tudo. Tudo que tem no casamento, tem lá. Beleza? Mas, irmão Caio, é errado eu usar o livro de Cantares para simbolizar o amor de Deus comigo? Não. O meu amor com ele? Não. Mas apesar de não ser errado, eu preciso que você saiba que é um homem escrevendo para uma mulher, não é Deus escrevendo para você. E aí, beleza, terminemos essas 3 partes. Ele foi ficando velho, dá um glória aí. Ele foi ficando velho, e aí ele começou a se corromper, e inclusive fazer altares para Moloque. Salomão, o rei de Israel, estava fazendo altares para deuses que exigiam também crianças como sacrifício. Decadência total ou não? Vocês estavam aqui na aula de Juízes? Quem estava, dá um tchauzinho. Na aula de Juízes a gente viu que o povo ficava em paz, não ficava? E quando ele ficava em paz, o que acontecia? Eles se desviavam. Israel estava em paz plena, absoluta. A Bíblia inclusive diz que as pessoas poderiam dormir embaixo das suas figueiras, cada um debaixo da sua figueira tranquilamente. Você imagina, num contexto de guerra, caótico, você poder dormir embaixo de uma figueira tranquilo na sua casa? A Bíblia está dizendo, tinha paz em Israel. Mas peraí, a gente viu em outra aula, também existia paz em Israel na época dos juízes, e o que eles faziam? Se desviavam. A diferença é que não é o povo se desviando agora. Quem está se desviando? Salomão está partindo da liderança. Salomão ele fez o templo para Deus. Olha Deus, agora eu estou fazendo um negócio incrível para você. E quantas vezes a gente dentro da igreja, fazendo uma analogia, a gente faz tudo para Deus, entrega tudo para Deus, mas está se corrompendo quando dá certo. Tem uma frase que a gente fala muito aqui na igreja, uma frase de efeito para chocar mesmo. O desafio não é quando uma igreja está indo mal das pernas. O desafio é quando a igreja vai bem das pernas. Eu, pessoalmente, já pude contemplar com meus olhos, sendo liderança de bastidores, conversando com inúmeros cristãos ao redor aí desse Brasil, online ou presencialmente, e eu vi que muitas igrejas começam muito bem. Muitos cristãos começam muito bem. Até você entregar uma coisinha chamada sucesso. Até você entregar uma coisinha chamada visibilidade. Quando a gente tem visibilidade, e a gente é muita gente, a gente tem visibilidade, a gente tem sucesso, as coisas dão certo na vida, aí parece que mostra a nossa verdade do coração. Será que o dinheiro, então, ele nos mostra quem a gente no fundo sempre foi? E aí eu olho para Jesus e falo, Jesus, o Senhor tinha tudo, e o que o Senhor fez com o tudo? A Bíblia diz em Filipenses, abriu mão da sua glória e se fez homem como nós. É com esse Deus que a gente tem que aprender. Porque é fácil a gente fazer uma aula de ministério infantil, e eu sempre falo ministério infantil, porque é só você jogar no YouTube, histórias bíblicas infantis, vai ter Sansão, completamente fora de Deus. Vai ter história de Gideão, completamente fora de Deus. Vai ter história de Salomão, completamente fora de Deus. A Bíblia está mostrando que todos os personagens são tudo vacilão. Você percebe isso? À medida com que a gente lê, as histórias só mudam de endereço, mas são histórias de homens e mulheres que não conseguem se posicionar em Cristo. Ou melhor, em Deus. E aí Salomão ele vem a morrer. Depois de se exibir muito, depois de fazer muita oferta para tantos outros deuses, depois de Israel estar todo corrompido, ele morre. E aí nós entramos na segunda parte, antes de a gente ir para o café. Que horas são? Perfeito. Salomão, ele morre. E aí, naturalmente, levanta-se um filho. Esse filho tem um nome super esquisito, mas se você decorar, vai ser muito bom. Você se esforça? O nome do filho é Roboão. Pense em um robô e coloca um ão no final. Roboão. Roboão. Tudo bem? Decora isso. E daqui a pouco vai ser necessário, porque tem um outro cara com um nome muito parecido, que confunde tudo. Aí, o filho dele começa a governar. Normal. E ele governa quantas tribos? 12. Porque quantas tribos tem em Israel, pessoal? 12. Obrigado. E aí ele chega, o filho dele, e fala assim, pessoal,
Não é fácil manter a administração aqui do meu palácio não, viu? Aí o pessoal, eu sei, rei. Nossa, rei, você é tão legal, né, rei? Ele vocês estão indo para as pedreiras no Líbano. Pedreira é de onde você tira, como o nome sugere, alguns materiais para poder fazer as coisas. A gente tem várias pedreiras no interior de São Paulo, inclusive, com materiais menos finos. Vocês estão trabalhando pouco demais. Aí os caras, não, pessoal, calma aí, rei. Calma aí, rei, calma aí. Não estamos trabalhando um pouco demais. Judá é desse tamanho. Israel é desse tamanho. Todo Israel está trabalhando para botar coisa num palácio que fica numa cidade desse tamanho. Eu acho que um pouco de gratidão aqui não iria mal, tá? Aí o rei olha para ele e fala assim, gratidão. Tá fazendo mais que a sua obrigação, filho. Você tá em paz? Tô em paz. Tá tendo guerra aqui? Ah, tá tendo guerra, mas a gente sempre vence. Então, silêncio. Tá tendo fome na terra igual na época de Ruth? Não tá tendo fome. Então, cala a boca. E aí o povo começa a ficar bravo com Roboão. Fala, esse cara tem uma boca bem áspera, uma língua afiada, né? Aí eles chegam e estavam cansados. Sabe como funciona? Quem trabalha com mão na massa sabe bem que é isso. Dá 4,50, você já, não aguenta mais viver. Você só precisa de um pouco de descanso. E o pessoal, ô Roboão, eu vou dar uma descansada aqui. Aí ele, descansada? Que descansada? O trabalho não terminou? Eu não te contratei por empreitada, não. É diária. Você só sai dessa diária aqui a hora que você terminar. Os caras começam a ficar revoltados. Aí eles vão falar com um cara lá de trás. Sabe o chefe, como é que fala? Tipo o chefe dos pedreiros, como é que é? Mestre de obra? O mestre de obra, entre aspas, deles, chamava como? Espera aí que eu vou te ajudar. Qual que era o nome desse rei, filho de Salomão? Roboão. Lembra? Roboão. Qual que era o nome do mestre de obra? Jeroboão. É a mesma coisa. Só muda que você põe um G antes. E aí você muda o jeito de falar. Fica Jeroboão. Então é Roboão, Jeroboão. Roboão, Jeroboão. Muito fácil. Esse mestre de obra, ele chegou e falou assim, o que é? O Roboão tá falando esses bagulho pra você, eu vou lá falar com ele, eu sou o líder. Pô, eu vou lá, relaxa. Pode ir pra casa descansar, eu vou lá. Ele chega de frente pra Roboão e fala, ô Roboão, só pra eu entender aqui uma coisa. Meus caras querem descansar, mano. Olha o tamanho de Israel, olha o movimento que a gente está fazendo. Você está descendo a porrada na gente. Sabe qual que é a resposta super sábia de Roboão? O meu pai, Salomão, bateu em vocês com chicote. Eu vou bater em vocês com escorpião. Volta a trabalhar. Ah, meu parceiro, na quebrada de onde eu venho, você mandar uma dessa, você não volta para casa com todos os dentes. Não volta. Na quebrada dos irmãos, aí em Itapevi também não, né? Por muito menos eu já perdi amigos na fé. Por muito menos já vi gente não voltar para casa. Se eu ouviria uma dessa, você que está no Google Meet, e ficaria em silêncio, não é fácil ter um coração desse. Mas Roboão mandou uma dessa. O que Jeroboão fez? Ele engoliu seco, voltou para casa dele, que era muito longe. E ele falou para os caras, é o seguinte, ele não quer, né? Ele é orgulhoso, não é? Então suave. A parada é uma só. E eu estou resumindo, isso aqui é um panorama, se você quiser na íntegra, vai ler. É claro que eu estou parafraseando várias coisas aqui, é óbvio. Não é possível que você acredite que a Bíblia tinha pedreiro, não era. Então vamos lá. Chegamos, Jeroboão está lá e fala, é o seguinte, a casa caiu. O cara quer que nós trabalha, eu falei com ele, ele cuspiu na minha cara, mano. Agora é o seguinte, eu não vou limpar não. Vamos lá comigo? Você lembra o tamanho de Judá? Você lembra o tamanho de Israel? Jeroboão não morava em Judá. Ele chamou todo mundo do redor de Israel, que era de Israel, mas todas as outras tribos, e falou o seguinte, vamos lá quebrar a cara desse idiota. O que você acha que os caras fizeram? Vamos quebrar a cara desse idiota. E aí eles chegam e fazem o quê? Elogia a arte aí. Fala que ficou boa. Ficou boa? Que legal. Fiz essa arte também, super top. Os caras chegam. Eu não estou falando de política, mas a classe trabalhadora se revoltou. Eu não estou falando de política, é que é o termo que se dá. A classe trabalhadora se revoltou. E eles chegam e falam assim, Roboão, eu não estou nem aí para você. A partir de hoje eu venho aqui para adorar a Deus no templo e volto para minha casa. Sabe o típico crente que vem na igreja e fala que não vai cumprimentar o irmão porque o irmão é difícil de lidar? Sim, aqui nessa igreja não tem, mas tem algumas outras igrejas, é claro que tem, né? As pessoas chegam e falam, não, eu amo a Batista Mosaico, mas aquela irmã lá não me desce.
Então, é mais ou menos esse cenário que está acontecendo aqui. Porque falhas dos homens é o que a gente está vendo desde Gênesis capítulo 3. Se falha dos homens for o critério para você ser um crente posicionado, já pode ir embora agora, nem precisa esperar a escola bíblica terminar. O externo não pode atrapalhar quem a gente é. E é claro que Roboão estava sendo injusto também. E naquele panorama histórico, naquele contexto, tiro, porrada e bomba. Conhece essa expressão? Pega pra capar. É pra tudo quanto é canto agora. E eles começam guerras. 10 tribos. Quantas tribos eram ao todo? 10 tribos se revoltam e viram independentes. Essas 10 tribos são governadas pelo mestre de obra, Jeroboão. Beleza? E 2 outras tribos ficam no sul de Israel, governadas por quem? Roboão. Então fica Jeroboão com a maior parte do território de Israel e Roboão com uma parte pequenininha. E aí Roboão, eu tô acabando a fofoca pra gente ir pro almoço. Roboão chega e fala assim, não terminou legal a nossa última conversa, eu vou lá, né? Eu vou lá pedir perdão, mas você acha que eu vou dar minha cara a tapa? Eu não. Eu vou mandar um cara ir lá comunicar por mim, porque eu não sou bobo. Os caras estão revoltados, o espião vai me quebrar uma porrada. Mandou um cara lá como chama? Pombo correio. O cara chega lá para falar com Jeroboão e a tropa, mas eles não parecem tão muito felizes, né? O que você acha que acontece com o cara? É morto. E a notícia chega que o cara foi morto. E o Roboão fala assim, então você matou meu mensageiro? Então fechou. Então agora é guerra do sul contra o norte. E a Bíblia ela começa a fazer uma divisão que eu preciso que você preste atenção. A partir deste momento, a Bíblia divide em 2 termos Israel. Era uma coisa só. Agora Israel é o termo que se dá para as 10 tribos do norte. Judá é o termo que se dá para as 2 tribos do sul. Ué, mas se é 2, por que ficou com o nome de Judá? Porque a capital já era em Judá. Então a Bíblia chama de Judá. Recapitulando, a partir deste momento é dividido em 2 Israel, mas não é 2 partes iguais. Como a gente sabe, a classe trabalhadora é muito maior em número do que os vice-presidentes de empresa. É um vice-presidente para 35 mil operadores. Em Israel era a mesma coisa. Então nós temos muita classe trabalhadora se revoltando, totalizando 10 tribos. A partir de agora, a Bíblia tem 2 linhas do tempo. E ela te conta isso sem te contar que está contando. Se você pegar o livro de Reis, você lerá 2 linhas do tempo diferentes. Uma que segue sentido Israel, que é o norte, e outra que segue no sul, que é Judá. Existem profetas que vão ser chamados por Deus para o norte e profetas para o sul, que é Judá. Beleza? Quando a Bíblia, a partir daqui, falar Israel, a maioria das vezes ela está falando de Israel norte. A maioria. Quando ela fala de Judá, está falando das 2 tribos lá de baixo. Beleza? Onde ficou a família de Davi? Vou dizer, a descendência de Davi, em Judá. Tá bom? Teve a divisão. E olha que interessante. Você lembra que lá em Moisés, Deus ele tirou o povo do Egito. Agora, o rei do povo que saiu do Egito criou um novo Egito para as pessoas. Porque veja, no Egito, eles não eram escravos em terra estrangeira. O que mudou agora? Que o povo estava escravo dentro de próprio Israel, por causa de Judá. Da mesma maneira como houve uma revolta em moldes diferentes lá atrás, está tendo uma revolta aqui. A gente não aceita escravidão. Chega! E aí eu coloquei essa frasezinha aí. Israel 10 tribos, Judá 2 tribos. E é isso. Vamos para o café. Daqui a pouco a gente volta para finalizar com mais 3 slides a escola bíblica. Memorize essa parte em específico. Salomão ele foi crescendo e foi caindo em fé. O filho dele já começou caído em fé. E aí há uma divisão em Israel. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. Se aprender nesse resumo, tá ótimo. Galera do online, voltamos já já. Voltamos. Vamos lá. Eu estava recapitulando no café. 2 caras se tretam. Qual é o nome deles? Roboão e Jeroboão.
O reino dividiu por conta dessa treta majoritária, onde Roboão queria escravizar o povo dentro da terra prometida. Se eles saíram do Egito para sair da escravidão e ir para a terra prometida para ter liberdade, o povo falou, não faz sentido eu ser escravo na minha própria casa, velho. Tá? Então essa que foi a treta. Palavras-chave para vocês decorarem o perfil de cada um. Roboão, ele era orgulhoso. Então os caras vieram pedir ajuda para ele, ele falou, não. Sabe aquele tipo de pessoa que quando vê que você está sofrendo ou vê que você está constrangido, te deixa mais constrangido? Roboão. O povo pedindo socorro por trabalhar para o bonitão, e o bonitão, não. Meu pai bateu com chicote, eu bato com escorpião. Então beleza, então essa foi a treta, orgulhoso. E no final a Bíblia mostra que o cara era idólatra. Roboão, cheio de colé que é, vem ajudar no templo, vem fazer meu palácio, porque meu pai construiu o templo para Deus, virou idólatra. Aí o que acontece? Vamos lá, Jeroboão. Pensa em Jeroboão, pensa na revolta total. Estão me escravizando na minha casa. Eu pedi para você mudar, você não pediu a espada. Eu não tenho o que fazer. Pensa em Jeroboão, pensa em revolta, e pensa nisso aqui, ó. Isso aqui é um meme, tá? Eu não sei nem se pode brincar com essas coisas, eu sempre tenho dúvidas. Qualquer coisa eu corto, depois a gente faz uma votação. Mas, Jeroboão, ele é o cara do vou nada. Por quê? Uma história que eu não tinha contado antes do café e eu vou contar agora. Lembra que o templo era lá em Judá? Lembra de Judá? Lembra de Israel? Lembra de Judá? O templo estava lá em Judá. Os caras tinham que adorar Deus lá em Judá, não tinha? Agora, você acabou de tretar com os caras. Mataram mais de 180 mil homens. Você vai lá adorar Deus na casa dos caras? O reino tá dividido, parceiro. Peraí. Itapevi brigou com Osasco. Você acha que você vai vir aqui na Batista Mosaico? Sendo que você não vai vir aqui. Aí qual foi a ilustre ideia dele? Vou nada, eu não vou lá, não vou adorar não. Quer saber? Esse Deus é um Deus muito distante. O que o indivíduo fez? Olhou para as nações ao redor, escolheu 2 deuses das nações ao redor e fez um altar lá no Israel Norte. Pegou a história? Se liga. Eles se tretaram. Milhares de homens morreram. Ele falou, eu não vou descer. Lembra, descer por quê? Israel Norte, Israel Sul. Israel, Judá. Posso chamar assim agora? Israel é sempre o norte, Judá é sempre o sul. Posso chamar assim? Israel, Judá. Israel não vai descer para Judá. Os caras vão me matar. Então, ao invés de eu pensar em adorar Deus aqui, ele fez o quê? Vou pegar deuses da vizinhança e vou fazer um altar para eles aqui. Ô menino, mas já que é para você fazer altar, por que você não faz pro Deus certo? Ah, não gosto desses caras. Vem, é difícil a vida, é difícil. Aí ele pegou 2 deuses, por falta de um, pegou 2. Fez altares e Israel começou a fazer o que agora? Adorar outros deuses. Só que no final de Roboão, o que Judá estava fazendo? Adorando outros deuses. Ou seja, depois de Salomão, o que Israel começou a fazer? Adorar outros deuses. Israel como um todo. Mas em Salomão, o que Salomão e Israel estavam fazendo? Adorando outros deuses. Peraí, mas volta um pouquinho. Juízes, o que o povo estava fazendo? Adorando outros deuses. Não, pera, vamos voltar mais um pouco na história. Estamos lá em Êxodo. Moisés, ele sobe no monte. Quando ele desce, tem o povo fazendo o quê? Adorando outros deuses. A Bíblia inteira fala do ser humano adorando outras coisas. A gente fala que Israel, ele é monoteísta. O que quer dizer isso aí? Acredita em um Deus. Monoteísta é quem acredita em um único Deus e serve um único Deus. O que menos Israel foi na Bíblia foi monoteísta. Israel inteiro sempre foi politeísta. Eles ficam um tempo adorando o nosso Deus verdadeiro, único e verdadeiro, e depois correm para outro Deus. Adora, corre para outro Deus. Ah, ainda bem que eu sou tão lindo, Caio, que aqui na igreja eu só adoro o único santo Deus verdadeiro. Troca o nome do Baal por qualquer outra coisa que você idolatra, dá na mesma. Troca o nome de Astarote por qualquer outra falta de confiança que você tem no nome de Deus. Hoje, a gente aprendeu a ser politeísta. Só que para não ficar feio para o nosso lado, já que já virou religião, já que virou Estado cristão, embora laico, basicamente influência judaica cristã, a gente não pode, vai ficar feio se a gente falar que adora outros deuses. O que a gente faz então? Cria outros deuses e bota nome gospel. Imagina você estar numa igreja
E aí Deus fala no seu coração: eu vou destruir essa igreja. Não é como se eu olhasse para a igreja que fica do lado de lá da rua, sem mencionar nomes, e falasse: olha, Deus me falou que ele vai destruir aquela igreja, viu? Porque lá é muito neopentecostalismo e não tem nada a ver com a Bíblia. Não é isso que os profetas estavam vivendo. Os profetas estavam dentro da igreja, com eles lá no meio do povo, e Deus falando: eu vou destruir Judá inteira. Se o povo não se arrepender, eu vou destruir a cidade. E olhando para Israel Norte falando: se o povo não se arrepender, eu vou destruir a cidade. O profeta não está de fora, o profeta, na maior parte dos casos, está dentro. O profeta, ele sofre junto com o povo. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Por que ele tanto chora? Porque Jeremias, Deus fala com ele lá atrás, quando a Babilônia, no próximo slide vai ter, vem e toma eles. E Jeremias recebe a voz de Deus falando para ele: cara, Judá vai cair. E ele começa a chorar, ele fala: como? Nós somos o povo eleito, nós somos a geração eleita. Nós estamos na terra prometida, a gente é descendência de Abraão. Como que a gente vai morrer, cara? É só adorar a Deus, porque a gente é tão burro. E ele começa a chorar. E aí, a Babilônia vem, pega Judá e destrói. Mata uma par de gente, leva um monte de gente em cativeiro. Ou seja, eles pegavam um pedaço de Israel e levavam de volta para a Babilônia. E ele começa a chorar, antes, durante e um pouquinho depois do processo. Ele chora o tempo inteiro. Jeremias, ele acompanha a destruição antes, durante e um pouquinho depois. Imagina como é doloroso você olhar para pessoas que você fala: cara, não. Gente, vocês não entenderam. Gênesis capítulo 12. Isso é 2000 anos antes de Cristo. Foi feita uma promessa para o meu tataravô. Jerusalém, você está vendo Jerusalém, essa coluna? Jerusalém, você está enxergando aqui esse templo? Jerusalém, você está entregando essas vestes de sacerdote? Você está conseguindo enxergar? Sabe quem prometeu isso para você? Deus, há muito tempo atrás. Vocês esqueceram das promessas de Deus? Vocês esqueceram do Deus que te colocou aqui? A promessa começa a perder efeito quando o povo começa a se dar bem na vida. Vocês não entenderam? Está vendo esse chão que você está pisando? Ei, vocês que estão debaixo da figueira, está vendo essa sombra? Só tem sombra aí porque você plantou uma figueira e não tem guerra acontecendo. Vocês estão abrindo mão disso por Baal, por Deus que nem existe. Porque se existisse, tudo bem. Por Deus que nem existe, Deus que foi feito por mão de homem. Estátuas que foram feitas, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala. Vocês estão se corrompendo por esse pedaço de gesso. E a resposta deles: a gente vai estar se corrompendo sim. Ele: não é possível. E ele chora muito. Profeta, não é só isso que é profeta, mas um dos profetas, ele tem esse coração de chorar junto com o povo. Eu vejo pouco esse profeta, sabia? Eu já vi muito profeta. Profeta que não é profeta, mas eu já vi profeta que profeta. E me espanta como tem tanto profeta que aponta para os outros e não chora com os outros. E aí eu vejo muito profeta que profetiza que os outros estão em desgraça, que profetiza que o carnaval que trouxe Covid, é tanta coisa que a gente tem que ouvir, que profetiza tantas coisas, mas não chora com o povo. Não chora pelo povo. Sabe uma regra, se você ama realmente as pessoas, você vê as pessoas caindo em maldade e você chora. Não precisa derramar lágrima, mas seu coração quebra, você fala: putz, porque eu também não merecia. Mas o Senhor me chamou, eu queria que o Senhor pudesse chamar essa vida. Você chora junto. Eu tenho colegas no trabalho que eu olho para eles com tanta vontade de falar: por favor, cara, me empresta 1h30 para eu te explicar o que eu acredito, orar por você e deixar Deus fazer a obra. Mas não é assim que funciona. É me vendo trabalhar por 5 anos que a pessoa vai falar: caramba, que Deus, hein? Posso ir na sua igreja? Pô, 5 anos. Se tivesse me dado 1h30, é assim. Enquanto esse processo é adultério, enquanto esse processo é drogas, enquanto esse processo é hipocrisia, enquanto esse processo é maldade. E eu choro com eles, eu choro vendo eles e... Deus, tira esses caras daí. Esse é o coração de Jeremias.
Então vamos lá, profetas do período assírio. A Assíria, eu não disse Síria, eu disse Assíria. A Síria era um grupo de um país que veio tomar Israel Norte. Os profetas avisaram, não avisaram? Mudou alguma coisa? Não. O que aconteceu? Israel Norte cai. Israel Sul é a Babilônia, chamada Judá, né? Babilônia vai e destrói Judá. E aí surge aquele louvor, que é o que eu vou, com fé, colocar aqui, para a gente tentar, só um pedacinho, para você sintonizar. É um louvor que recentemente ficou muito famoso, porque uma mina que canta horrores cantou isso num programa na TV. E tipo, ela é um esculacho. Eu nem coloquei ela aqui porque ela é realmente um esculacho e todo mundo ia começar a idolatrar, fazer gesso para ela, e não é o que eu quero. Mas, depois vocês pesquisam lá. É um louvor que me mostraram quando eu estava me convertendo. Tinha uma promessa de Abraão. O povo chegou na promessa séculos depois. E quando eles cumpriram a promessa, eles esqueceram de Deus. E o louvor é esse aqui, ó. Eu vou mandar para vocês, e vai estar na descrição aqui do vídeo do YouTube, mas eu vou mandar para quem está no grupo da igreja, uma lista com todos os profetas, para quem profetizou, quais são os versículos mais famosos daquele livro de profeta. Vou dar o conteúdo completo, para a gente matar os profetas da Bíblia. E aí você vai ouvir esse louvor, é o compromisso que eu tenho com você. Esse louvor é como se fosse Jeremias cantando. É como se fosse Jeremias olhando tudo desgraçado lá e falando assim, cara, acabou a graça de Israel. Porque a graça de Israel era que Deus era tão bom com a gente, que olha quem nós somos. Jerusalém é uma capital extremamente estratégica, porque por ali se passam pessoas de todas as regiões. Então era para passar por ali as regiões e olhar quão grande era o nosso Deus. Esse é o objetivo de Jerusalém estar ali. Era para que as pessoas vissem a Deus através das nossas vidas. E aí essa música, que é como se fosse Jeremias cantando, está falando assim: o propósito de Deus era que o mundo olhasse para nós e conhecesse a Ti, Deus. Só que eu peguei a sua promessa e esqueci o dono dela. Essa é essa música, cara. E aí Jeremias, ele fala uma coisa assim, em Lamentações de Jeremias. Ele fala, coloque a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Isso significa, nós fomos tomados. O templo foi destruído pela Babilônia, sabia? Sabe aquele templo chique? Foi destruído. Parcialmente demolido. Palácio quebrado, vidas mortas. E aí Jeremias, ele fala, pessoal, coloca a boca no pó. Como que é colocar a boca no pó? Eu não vou fazer aqui, mas imagina, se você deita de bruço no chão, você está colocando sua boca no pó. Então Jeremias está falando, coloque sua boca no pó, talvez haja esperança. Ou seja, se vocês se arrependerem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, clamando se arrepender, eu sararei a sua terra. 2 Crônicas. Essa é a mensagem de Deus através dos profetas. Vocês estão todos em pecado, mas dessa vez, se vocês se arrependerem, eu não mudei. Porque quando a gente peca, irmão, quem muda é a gente. A gente tem boas instruções na igreja, a gente aprende com a Bíblia, a gente aprende com os colegas. Nada muda. A gente muda e quer pecar. Deus olha para a gente, para o nosso pecado e fala, cara, o quem prometeu é santo e pode santificar quem recebeu a promessa. Então se arrependa, que eu vou te restaurar. Destruiu o templo, tá? O templo está destruído. A gente na próxima aula vai aprender sobre a reconstrução do templo e vai aprender que vai passar mais um tempinho, que chama período interbíblico, e o templo foi destruído de novo. Do que sobrou desse templo destruído de novo, só sobrou aquela muralha. Aquela muralha que hoje tem em Israel é um pedacinho do templo, não é desse templo aqui. É do templo que já foi reconstruído depois da reconstrução da aula que vem. E aquele muro das lamentações, o pessoal tem... Quem é judeu consegue ter o coração de Jeremias. Porque quem é judeu falou, cara, sou eu. É o meu sangue, foi prometido para o meu tataravô Abraão. E agora eu só tenho esse muro. É triste, mano. É que eu não estou fazendo muito drama aqui, mas é triste pra caramba. Construir um bagulho inteiro, vamos fazer acontecer.
Perdemos. Por que perdemos? Porque veio o vento forte? Não, porque eu pequei. Cara, que desgraça para a nação. Então eles choram. Mas, evangélico, ir no Muro das Lamentações e sentir a presença de Deus é mera emoção. Tá tudo bem ter emoção. Você não é um ser espiritual apenas. Nós temos emoções. Você não dá risada? Você não chora? Tá tudo bem chorar lá no Muro das Lamentações. Mas Deus não manifesta a presença dele mais ou menos lá. É importante a gente só aproveitar o gancho e falar isso. Mas os líderes, os políticos, que muito me alegram quando fazem isso, puxa, é sempre quando eles estão sendo perseguidos por alguma coisa, né? Nossa, puxa vida, descobriu um rombo milionário. Não, mas é um ataque das trevas. Eu estou indo lá para Israel chorar no Muro da Lamentação. Obrigado, puxa, fez muita diferença para a nossa nação. Aquele muro lá vira Muro das Lamentações, porque Jeremias, ele se lamenta constantemente. E se você chegou até aqui, parabéns, terminamos mais uma aula. Nós passamos por 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, Cantares de Salomão, panorama, tá? Provérbios, acho que acabamos Salmos, ainda talvez tenha um ou outro, mas acabamos Salmos, passamos por todos os profetas, que você vai receber o material para olhar, não dá para eu trazer aqui, senão vai ficar 50 aulas, você lê o material em casa e medita nessa canção aqui, pensando que quem está cantando é Jeremias. Combinado? O que você deve levar de resumo dessa aula? Eu vou tentar fazer sempre resumos. Começamos com Salomão. Salomão começa bem, conquista tudo, entra em decadência. Seu filho já começa em decadência, treta com a classe trabalhadora, representada por Jeroboão. Roboão e Jeroboão brigam, divide o reino. Os dois viram idólatras. Deus manda profetas falando: a sua idolatria vai te matar. O povo não dá ouvido ao profeta, a idolatria mata, eles são perseguidos. A parte de cima de Israel é invadida por Assíria, totalmente destruída, quase se perde a linhagem, tá? A gente não sabe direito a linhagem do povo do norte de Israel, quase se perdeu. Israel Sul, a Babilônia vem 130 anos depois, destrói Judá, que é o Israel Sul, destrói o templo, leva algumas pessoas cativas para lá. E para o spoiler da aula que vem, uma das pessoas levadas para o cativeiro na Babilônia é Daniel e seus amigos. E isso a gente vai ver na aula que vem. Beleza? Se coloque de pé, fechamos mais uma aula. Quem está online, obrigado, Deus abençoe.